Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos os irmãos. Amém? Quero convidar a abrir a Bíblia, você que trouxe a sua Bíblia, em 2 Timóteo, o capítulo 2, o versículo 15. É um texto apropriado para a ocasião a qual nós nos reunimos aqui esta manhã, com muito temor, diante do Senhor, diante da Igreja de Cristo. Queremos ler este texto, a palavra do Senhor, e assim, em seguida, dirigir ao Senhor em oração. Todos encontraram 2 Timóteo, capítulo 2, o versículo 15, digam amém. E a palavra do Senhor diz assim: procura-te apresentar-te como aprovado diante de Deus, como um obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Vou ler mais uma vez. Procura apresentar-te aprovado diante de Deus, como um obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, nós reunimos esta manhã com o teu povo, com a tua igreja, para este momento importante, ó Pai, na vida desta igreja, do teu povo que se reúne aqui. Agradecemos ao Senhor, ó Pai, pela vida de cada irmão e irmã, pela vida dos pastores que estão aqui, pela vida do irmão Luiz Henrique, ó Pai, que o Senhor em tudo tem sustentado a cada um de nós por meio de Cristo Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Dai-nos a tua graça, a tua misericórdia esta manhã. Pedimos a sabedoria do alto céus e nos conduza neste momento, que seja um momento de edificação para a vida da igreja, de temor também, aonde estamos aqui, ó Pai, a examinar, a conferir, a ouvir as respostas, ó Deus, daquele que está com vistas ao ministério pastoral desta igreja, ao presbitério, que o Senhor possa conduzir e em tudo, ó Pai, o Senhor seja glorificado e honrado. Assim nós oramos, Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados mediante Cristo Jesus, confessamos, tem misericórdia de nós. Oramos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Então damos a abertura a esta sessão, a esta assembleia também, por que não dizer assim, o concílio examinatório do irmão Luiz Henrique, que está aqui, e queremos neste primeiro momento fazer a eleição do secretário, e o pastor José Ximenes Júnior, pastor Júnior, está aqui, e nós queremos fazer a indicação dele para que seja assim o secretário do concílio. Aqueles irmãos e irmãs que possam apoiar esta indicação, pode levantar uma de suas mãos. Amém? Então, pastor Júnior possa vir tomar o seu posto aqui. Tem contrários? Não? Tem não, irmão. Você já está escalado já. Amém. Quero convidar também o pastor Gilson Santos, que é o examinador esta manhã, como que vai conduzir as perguntas ao irmão Luiz Henrique. Sim, muito obrigado, pastor. E quero convidar o nosso irmão Luiz Henrique, o irmão que está a ser examinado, o candidato ao ministério pastoral, presbitério desta igreja, que o Senhor Deus possa conduzi-los assim em tudo para a glória do nosso Deus. Agradecemos a presença dos irmãos, o empenho dos irmãos que estão desde manhã aqui a preparar um café, que estão aqui, separaram este momento tão importante para a vida da igreja. O pastor Gilson vai conduzir as perguntas. No final também nós temos uma pergunta que foi lançada pela membresia, nós fizemos anteriormente, abrimos para a igreja, que a igreja tinha direito a enviar 5 perguntas a mim, então só foi enviada uma pergunta, né? Os irmãos ficaram temerosos, mas nós vamos repassar essa pergunta também ao candidato mais ao final. Mas sendo assim, então, apoio para que iniciemos o concílio. Irmãos, possam levantar uma de suas mãos. Então, neste momento, iremos iniciar e a palavra está com o pastor Gilson Santos, ele irá conduzir. Irmãos, uma boa manhã. É muito bom estar aqui, o Senhor abençoe esta manhã a todos. Pastor Anderson, pastor Ximenes, você, Luiz, é um privilégio participar de um momento como esse, e do qual tenho tido assim, a oportunidade de participar tantas e tantas vezes, voltar a Campo Grande
esse lugar quente e caloroso também, né? Que são coisas diferentes. E dizer que o que nós estamos fazendo aqui é um exame atentando para a recomendação da Palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo 5, 22, a ninguém imponhas precipitadamente as mãos. E nós levamos isto como uma recomendação sábia, que pastores sejam previamente examinados, submetidos ao escrutínio da igreja, avaliação dos seus fundamentos de fé. Então, o que nós estamos fazendo aqui é um legado precioso da igreja, e a palavra concílio significa conselho. Então não é apenas um exame, é também uma oportunidade para nós exercermos o aconselhamento, o direcionamento e tratarmos também de questões que possam ser úteis a você, Luiz, e por isso você tenha tranquilidade e liberdade de expressar o que Deus já tem dado a você, tá bom? Nós temos 3 maneiras de fazer este exame. Uma é fazer uma sequência pela confissão de fé da igreja. Outra é fazer aquilo que é o mais comum, um exame pelos temas da teologia sistemática. E o outro é fazer um exame por uma teologia histórica, uma confessionalidade histórica, que é o que eu pretendo fazer nessa manhã. Mas eu gostaria de, antes disso, Luiz, pedir que você narre para nós um pouco da sua história religiosa e da sua conversão. Bom dia a todos, que graça e a paz seja com os irmãos, uma alegria estar aqui e vê-los participando desse momento. Para aqueles que me conhecem, sabem que eu fui criado em um lar cristão, majoritariamente de linha pentecostal, das Assembleias de Deus, alguns familiares batistas, mas sempre tive contato tanto com as Escrituras quanto também com a pregação da palavra, momentos de culto, mas isso nunca me levou à conversão de fato. Então, a partir da minha adolescência, eu já estava indo para um caminho completamente avesso daquilo que eu fui ensinado pela minha família. Já estava muito mais inclinado para algum tipo de agnosticismo. Eu confesso que eu tentei ser ateu algumas vezes, mas eu não conseguia ser ateu, né? E isso talvez por essa bagagem que eu tinha por parte da minha família. Mas nesse momento do fechamento do meu tempo com a família, início da faculdade, foi um momento de bastante crise pessoal, existencial, que no final das contas era uma crise espiritual mesmo, né? E eu vejo que Deus estava também utilizando isso. No agravamento dessa crise, minha mãe percebeu toda a situação, intensificou as orações, convidou irmãos da igreja para que orassem por mim, e nesse momento eu já estava há 6 meses morando sozinho aqui em Campo Grande, junto com o meu irmão do meio. E as coisas pareciam que não iam para frente, vamos colocar dessa maneira. As coisas não aconteciam. Tudo que eu tinha pensado, planejado, estudos, né? Tudo que eu sonhava, eu não via que tinha algum futuro. E cada vez mais me afundando nessa questão de uma crise existencial mesmo. E eu me lembro que, em alguns momentos, as coisas se intensificavam por causa da minha relação com o meu irmão. Em uma determinada noite, quando eu voltei da faculdade, eu estudava à noite, nós tivemos uma discussão, e eu me lembro que isso ficou bem claro na minha cabeça, quando ele discutiu. E eu pensei nisso na hora. Falei, eu vou sair daqui, senão eu vou matar esse cara. E saí, fui embora. De noite, eu morava mais ou menos ali perto da Mato Grosso, e fui andando como se não tivesse rumo. Lembrei que tinha casa de uns colegas ali,
perto dos altos ali da Mato Grosso. Fui andando até lá, com a cabeça fervilhando, tentando entender por que estava acontecendo tudo isso. E por uma coincidência, vamos dizer assim, né, eu cheguei na casa deles, eles já deveriam ter chegado da faculdade também, não tinha ninguém lá. E aí, nesse momento, eu só sentei na porta, no meio-fio, e fiquei pensando na vida, tentando entender o que estava acontecendo. E aí, para minha surpresa, um homem de bicicleta descendo, ele para, olha para mim e fala: rapaz, vem aqui. Na hora eu não pensei em nada, só que foi estranho, porque eu me levantei e fui em direção a ele, e eu já comecei a pensar: esse cara vai me roubar. Ele vai fazer alguma coisa comigo, ele está drogado, meia-noite, na Avenida Mato Grosso, não tem ninguém aqui, o que ele vai fazer? E ele começou a puxar assunto, e eu olhava para ele e falava: será que ele está bêbado? E aí foi quando ele começou a compartilhar o Evangelho comigo. Mudou o assunto abruptamente, e naquele momento comecei a chorar. Pode ficar tranquilo. Continuou falando, pregando o Evangelho. Ele perguntou: rapaz, você tem uma Bíblia em casa? Eu falei: eu acho que eu tenho. Na verdade, eu não tinha. Eu sabia que se eu acessasse o computador, eu conseguiria uma Bíblia. Mas eu não tinha uma Bíblia. Ele falou: vai para casa, leia Isaías 59 e Isaías 60. Eu me lembro que eu voltei chorando. Eu cheguei em casa, eu li aquela passagem, sem entender muita coisa. Mas Deus havia me convertido naquele momento. E aquilo era muito forte. E eu entendi que os braços e a mão do Senhor não estavam recolhidos à toa, mas era por causa dos meus pecados. E Ele ofereceu Cristo por meio de Isaías para mim. Eu entendi que aquela era a mensagem do Evangelho para mim. E simplesmente me coloquei de joelhos, entreguei a minha vida ao Senhor, sem pensar em ter contato com a igreja, sem pensar em ir para a igreja. Fiquei mais ou menos um mês, ainda morando em Campo Grande, deu tudo errado, voltei para Coxim. E lá eu tive contato com a primeira igreja batista de Coxim, foi onde eu comecei a ser discipulado. E no final do ano eu simplesmente cheguei para o pastor, um pouco tempo de contato, eu falei para ele: eu quero me batizar. Ele falou: mas você não fez nenhum estudo antes? Mas eu falei: não importa, eu quero me batizar. Ele falou: não posso te proibir, mas você vai ficar na minha sala depois. Vai começar e depois você vai continuar. E ali, nesse estudo, foi quando eu comecei a perceber que Deus havia sempre me inclinado para a palavra dele. Eu gostava muito de ler, meditar a Bíblia, não só por uma questão de sede, mas eu sentia muito desejo de entender mais a Bíblia, e isso foi crescendo cada vez mais, ao ponto de eu, inclusive, compartilhar com esse pastor que eu queria fazer seminário. Ele falou: olha, espera um pouco, faz outra faculdade, e mais para frente você retorna para isso. E eu acabei seguindo esse conselho, mas isso sempre ardeu no meu coração, isso sempre foi bastante reconhecido pela igreja local, sempre, por onde eu passei, as pessoas sempre me recomendaram. Você foi batizado em que ano? Isso foi em 2006, 31 de dezembro de 2006. E de lá para cá, as coisas só foram crescendo nesse desejo. Em 2013, ingressei no seminário, continuei sempre servindo a igreja, e apesar de todas as dificuldades, a coisa sempre foi sendo confirmada pelo Senhor. Eu acho que a minha maior crise nunca foi o reconhecimento externo, mas internamente sempre pareceu algo muito distante, a visão que eu tinha do que seria ser um pastor, tanto pelos dilemas quanto pela responsabilidade. Mas Deus me mostrou que eu não teria outro caminho a seguir. E Ele fez isso talvez de algumas formas um pouco dolorosas, mas eu sei que eu não deveria fazer outra coisa, eu não deveria optar por outro caminho. Deus me trouxe para isso e confirmou isso no meu coração. Você sente-se chamado para o ministério pastoral? Sim, para servir a palavra, servir aos irmãos por meio da palavra, ao ensino, ao aconselhamento e ao serviço da igreja local. A sua esposa apoia a sua decisão? Sim. Em oração,
considerando muitas coisas juntos, eu acho que nós dois fomos tratados e ela entende que, por mais que não vejamos à frente o que Deus tem para nós nos sentimos muito à vontade nesse momento em estarmos ingressando nesse ministério para a igreja local, sabendo que Deus está me chamando para isso, e ela reconhece isso. A sua esposa é cristã e é membro dessa igreja? Sim. Ok. Você já tem tido experiência de ensino e de pregação? Sim. Pode descrever um pouco para nós? Isso é recorrente na minha caminhada cristã, sempre viram essa minha facilidade com o ensino, me apoiaram bastante no início, né? Mesmo não tendo tanto conhecimento, tanta formação, mas desde que eu cheguei aqui na Saron, acho que os irmãos já estão cientes que eu tenho sido chamado, convocado, e tenho recebido esse chamado da igreja e também do pastor. Tenho recebido essa confiança de ensinar tanto na escola bíblica dominical como em diversas pregações, algumas vezes no mês ou eventualmente uma vez no mês, mas o pastor tem me acionado tanto para a EBD, para a escola bíblica dominical, quanto para a pregação. Você tem irmãos da igreja que lhe dão testemunho de que você tem esses dons? Sim, eu acho que esses irmãos são peça fundamental nesse processo de reconhecer essa convicção internamente, que o Espírito Santo estava me chamando para isso, porque foi algo muito natural dos últimos anos para cá. Algumas pessoas queridas, amigos próximos, inclusive, começaram a me chamar de pastor. E isso sempre foi um chamado à responsabilidade, né? Mas, ao mesmo tempo, um encorajamento. E você se vê hoje fazendo alguma outra coisa que não pastorear? Eu não consigo me ver fazendo qualquer outra coisa que não seja servir a palavra de Deus. Pelos caminhos de Deus, talvez Ele possa me conduzir para, eventualmente, depender financeiramente de qualquer outra coisa, mas eu não consigo me ver separado do ensino da palavra, do envolvimento com a palavra, porque isso é algo muito, muito forte. Inclusive, nos momentos de crise, quando eu me questionava se eu deveria seguir ou não, isso sempre vinha à minha mente, que por mais que eu tentasse, eu não conseguiria, porque eu já havia tentado antes, me afastar do envolvimento com a palavra de Deus. É algo muito marcante, muito indelével, desde a minha conversão até agora. Você fala um pouco da sua formação teológica, rapidamente. Considerando a parte de influência e aquilo que poderíamos colocar como essa formação no nível informal, tanto a influência familiar, meu avô foi pastor das Assembleias de Deus por mais de 50 anos, e por mais que quando eu me converti eu já tinha algumas dificuldades com posicionamentos doutrinários, sempre vi nele um homem que estava disposto a servir a palavra de Deus nas suas compreensões. Isso sempre foi uma influência para mim. E desde antes de ingressar no seminário, a procura pela teologia foi algo que aconteceu também, de forma muito natural. Especialmente de 2009 para cá, quando eu talvez comecei a compreender melhor a teologia como um todo, a teologia confessional, teologia batista, teologia histórica. Isso foi acontecendo de forma muito natural. Livros, estudos mais autodidatas, até 2013, quando eu fui recomendado para o seminário no Martin Butzer. E lá você estudou quanto tempo? Lá eu estudei de 2013 até 2016, né, formando em 2017. Ok. Irmão, presidente, sobre essa parte eu estou satisfeito. Não sei se alguém gostaria de fazer alguma pergunta ao Luiz. Essa primeira parte eu me dou por encerrado. Algum irmão tem algum esclarecimento, alguma pergunta? Não tendo, então podemos continuar. Luiz, nós vamos fazer agora um exame confessional. Uma igreja batista, eu vou fazer por um percurso mais histórico do que sistemático, ok? Uma igreja batista é, em primeiro lugar, uma igreja ortodoxa. Isso significa que ela tem uma doutrina sã, bíblica, confessional.
trinitária e cristológica. Ok? Significa que nos fundamentos históricos da nossa igreja está uma fé ortodoxa, muito bem elucidada e esclarecida nos primeiros séculos de igreja cristã, no que diz respeito à compreensão da pessoa de Cristo e da doutrina de Deus e da Trindade. Você pode me dizer, você crê no nascimento virginal do Senhor Jesus? Sim, creio no nascimento virginal de Cristo como uma obra sobrenatural do Espírito Santo que fez com que houvesse no útero, no ventre de Maria, uma pessoa divina e humana, plenamente divina e plenamente humana. São duas naturezas. Sim, duas naturezas que não se confundem nem se misturam, mas uma única pessoa. Como homem, Jesus tinha alma humana. Sim, ele como homem era como nós, exceto pela ausência do pecado. Era uma pessoa. Uma única pessoa, duas naturezas que não se confundem, não se misturam, mas ainda assim, por um grande mistério que nós não compreendemos plenamente, perfeitamente Deus, verdadeiramente Deus, e plenamente homem, perfeitamente homem, verdadeiramente homem. O que você me diz do estado de humilhação e de exaltação de Cristo? O seu estado de humilhação foi receber do Pai essa incumbência de se fazer homem, de nascer na condição de humilhação sendo homem e viver essa vida e esse ministério que seria esse ministério da reconciliação por meio da sua obra perfeita, se rebaixando à condição de servo e especialmente em seu ápice de humilhação sendo conduzido à morte de cruz. E o seu estado de exaltação envolve esse mandato que ele recebe do Pai de não ser, de fato, preso pela morte, mas vencer a morte, triunfar sobre a morte, ressuscitar. E hoje, à destra do Pai, ele tem todo o poder, toda a autoridade nos céus e na terra, e ele é o nosso cabeça e representante. Os três ofícios de Cristo, você é capaz de descrevê-los? Sim. Como o nosso profeta, como está lá no livro de Hebreus, Cristo é a revelação final de Deus. Se nós abrimos em Hebreus, no capítulo 1, verso 1, inclusive, assim diz a palavra: no passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras. Nesses últimos dias, porém, Ele nos falou pelo Filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas e por meio de quem também fez o universo. Então, no seu ofício profético, Cristo é a expressão final da vontade de Deus. Ele nos fala aquilo que é a revelação máxima de Deus e nos dá a compreensão da vontade de Deus, sendo esse profeta perfeito. Como rei, ele é aquele que pode não somente nos governar, mas nos sustentar, nos proteger de todos os ataques malignos, satânicos, preservar a nossa alma, preservar a nossa caminhada cristã, nos nutrir, cuidar e prover. E como sacerdote, ele é aquele que se apresenta diante de Deus e faz com que o seu sacrifício seja pleno e suficiente para que nós sejamos apresentáveis a Deus, não pelos nossos méritos, mas unicamente pela sua obra perfeita. Você crê que Jesus Cristo morreu na cruz? Sim. Você crê que na cruz o Senhor Jesus morreu representativamente, ou seja, a morte de Cristo é substitutiva, é vicária? Sim. Da mesma forma como nós entendemos que pela transgressão de um homem, Adão, veio a culpa e a morte sobre todos, também Cristo Jesus assume o papel de ser o representante de uma nova raça, a raça dos eleitos, daqueles que depositam a fé nele, na sua pessoa, na sua obra. Em sua morte, Jesus Cristo apenas abre a possibilidade de redenção, ou em sua morte Jesus Cristo efetivamente redime? Na sua morte ele efetivamente redime. Em Mateus, no capítulo 1,
Está escrito sobre a revelação de que Cristo viria. 1:21. Ela dará luz a um filho a quem darás o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Não é uma salvação hipotética, mas Jesus vem e ele nasce com um propósito de morrer pelo seu povo. Ele esteve no túmulo ele esteve no túmulo. Sim. Ele ressuscitou corporalmente. Sim. Corporal e visivelmente, como atestam os relatos dos evangelhos. O seu corpo, de fato, foi visto, foi tocado, foi abraçado pelos discípulos. E, como ele mesmo fala, um espírito não teria corpo, mas, de fato, ele ressuscitou corporalmente. Onde ele está agora? À destra do Pai, onde ele tem todo o poder e toda a autoridade, assentado, e de onde ele, como representante e cabeça, governa e sustenta a sua igreja. E ele está lá como homem e como Deus? Como homem e como Deus. Ele virá outra vez? Sim, Jesus Cristo retornará. Por que você crê que ele virá outra vez? Isso é um ensino muito importante do Novo Testamento, porque garante que não somente nós estamos aqui experimentando ainda aquilo que resta das aflições de Cristo e ao mesmo tempo daquilo que nós entendemos como um processo momentâneo de aguardo da sua glória, do seu retorno triunfal, onde Cristo, de fato, colocará todos os seus inimigos já debaixo dos seus pés e efetivará aquilo que nós experimentamos hoje de redenção dentro desse binômio da teologia, do já, mas o ainda não. Então esse ainda não aponta para esse retorno triunfal de Cristo e o seu juízo final, a sua retribuição contra os seus inimigos e os inimigos do seu povo, e também a manifestação gloriosa do seu poder. Você crê que ele vai julgar todos os homens? Julgará vivos e mortos. Você crê que toda a humanidade comparecerá diante do trono de Cristo? Sim. Os mortos comparecerão, ressuscitarão para comparecer diante do trono. Você crê na eternidade dos santos? A vida eterna? Sim, a vida eterna dos santos. E você crê no inferno? Sim. Você crê na condenação eterna? Sim, como o outro lado da cruz. A exigência para que nós fôssemos apresentados diante de Deus é que nenhuma outra criatura poderia morrer por nós, exceto o próprio Filho de Deus, que poderia suportar o peso da ira eterna de um Deus santo e eterno. E na cruz, Jesus sofreu por alguns momentos, e isso torna suficiente o preço que foi pago para o seu povo, para a sua igreja. Mas a cruz também atesta que esse tormento que Jesus sofreu foi literal, foi consciente, e isso nos aponta para o fato de que essa ira que nós deveríamos receber recaiu sobre Cristo, mas aqueles que não estão em Cristo receberão a ira e a justa retribuição no final dos dias. Existe algum mediador entre os homens e Deus além de Cristo? Não, como Paulo fala em 1 Timóteo, nós temos somente Jesus Cristo como esse único mediador entre Deus e os homens. Você crê na doutrina da Trindade? Sim, uma doutrina central da nossa fé e que combina tudo isso que nós temos falado, para que haja essa representação e para que nós possamos, com confiança, desfrutar da nossa salvação. Cristo precisa ser Deus porque Ele está de fato nos representando. Como homem Ele nos representa diante do trono de Deus, mas como Deus Ele faz esse vínculo, esse elo, essa união, que alguns teólogos chamam de uma união mística, uma união sobrenatural. Nós estamos ligados a Cristo e por isso nós estamos ligados e tendo comunhão com o nosso Deus, e essa comunhão é verdadeira por causa do mistério da Trindade. Então Pai, Filho e Espírito trabalham nessa redenção, essencialmente são um único Deus, mas um Deus que se apresenta nas Escrituras como tripessoal. São três pessoas. Três pessoas. Uma essência só. Uma única essência, uma única subsistência. O Espírito Santo pode ser mediador entre Deus e os homens?
Como Deus, ele participa desse processo, mas na economia da Trindade, o mediador que se apresenta a nós é Jesus Cristo. Porque precisa ser homem e Deus. Homem e Deus. O Espírito Santo é homem. O Espírito Santo não é homem. Ele vem da parte do Pai e do Filho para auxiliar, para consolar, mas ele não se manifesta corporalmente nem no corpo de um homem. Isso é uma doutrina importante, porque hoje no Brasil, muitas das aproximações das igrejas com Deus é mediada pela figura do Espírito Santo. E, obviamente, é um grande pecado desprezar o Espírito, mas o Espírito aponta para Cristo, que é o mediador. O Espírito é Deus, mas o Espírito não é homem, e isso é muito importante, inclusive para a qualidade do nosso culto, da nossa fé. Irmãos, com relação à parte ortodoxa da fé de Luiz, eu estou inteiramente satisfeito. Com relação à fé evangélica de Luiz, a Igreja Batista é uma igreja evangélica. Ela não é só uma igreja ortodoxa. Existem ortodoxos que não são evangélicos. A Igreja Batista é ortodoxa, trinitariamente, cristologicamente, mas ela é mais, ela é evangélica. O que são as Escrituras Sagradas, Luiz? As Escrituras Sagradas são a única regra de fé e prática que nós temos para os cristãos, mas também, além disso, são a revelação de Deus, uma revelação que é suficiente, que é clara nos pontos essenciais, que é necessária, e como eu falei da suficiência, ela não pode receber nenhum outro acréscimo. Então, na sua suficiência inclui também que ela é inerrante, infalível, e não pode ser, nada pode ser adicionado às Escrituras Sagradas como o nosso guia de fé e prática cristã, de conhecimento seguro do Senhor, de revelação do Evangelho e daquilo que é essencial à nossa fé. Quantos livros a Bíblia tem, Luiz? São 66 livros no nosso cânone, aquilo que nós reconhecemos que de fato são os livros inspirados por Deus. O que é inspiração? A inspiração é o ato em que Deus utiliza, ao mesmo tempo, autores humanos, sem remover a sua personalidade, os seus traços de característica, a sua língua, o vocabulário, mas por uma obra sobrenatural, que também nós não compreendemos plenamente. Nós entendemos que são escrituras dadas por Deus, e nós temos isso especialmente olhando em 1 Timóteo, aquilo que é a Escritura falando da Escritura. 2 Timóteo 3, 16 e 17. 16 e 17. A partir do verso 15, Paulo fala que essas sagradas letras, elas são um meio pelo qual Deus utiliza para a salvação, para a sabedoria, para tudo aquilo que há em Cristo Jesus. E no 16 e 17, aquilo que nós confessamos com a doutrina evangélica. Toda a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Quais são as duas instâncias de revelação, Luiz? Temos especialmente o Antigo Testamento e o Novo Testamento. No Antigo Testamento, Deus falava por meio de revelações que eram dadas de forma muito simbólica, muitas vezes, se apontando para aquilo que viria a ser a obra do Messias. E a partir do Novo Testamento nós temos a revelação plena de Cristo. É final? Sim. É suficiente? Sim. Tanto que em Apocalipse, se nós observarmos o estágio final da revelação, nós perceberemos que a palavra de Deus também atesta isso. Essa é uma revelação final e nada deve ser acrescentado a ela,
como revelação de Deus. Apocalipse 22, a partir do verso 18. Dou testemunho a todo que ouvir as palavras de profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas escritas neste livro. E se alguém tirar alguma coisa das palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa descritas neste livro. Luiz, pensando no Evangelho, o que é o Evangelho? O Evangelho não pode ser confundido com a mensagem ou com o livro dos evangelistas, mas é a mensagem central das Escrituras. É a revelação de que nós fomos criados por Deus, Deus criou todas as coisas boas. Eventualmente nessa criação houve um estágio de queda que afetou toda a criação, especialmente a humanidade. E por meio do Evangelho, Deus promete resgatar e redimir não somente o seu povo, mas também a sua criação pela obra de Cristo. E isso nos garante que nós também teremos um estágio de restauração, ou na glorificação nós teremos as coisas restauradas e tudo sendo apresentado diante de Deus como redimido e restaurado pelos méritos de Cristo Jesus, pela sua obra substitutiva, e porque a pessoa de Cristo, que é o centro das Escrituras, é apresentada neste Evangelho como o centro do nosso interesse e o objeto da nossa fé. O que é pecado, Luiz? Pecado. O pecado, se fôssemos usar uma definição mais etimológica, seria errar o alvo. Mas uma definição que nos ajuda a compreender quando a Bíblia fala sobre esse errar o alvo ou transgredir a vontade de Deus, poderia ser sintetizada de forma mais teológica, como tudo aquilo que não se enquadra ou não se conforma à vontade de Deus. E isso envolve tanto questões voluntárias ou involuntárias. Mas tudo aquilo que não se conforma com a vontade expressa e revelada de Deus, isso nós poderíamos chamar de pecado. O Evangelho deve ser anunciado a toda criatura? Sim, conforme Cristo estabeleceu em Mateus 28, nós devemos pregar, é um dos papéis da igreja, não somente ministrar a Deus louvores, ministrar aos santos a sua preparação, equipá-los, mas também ministrar ao mundo este Evangelho, pregar ele a toda criatura. E toda criatura deve ser chamada ao arrependimento e à fé? Sim. Você crê nisso? Sim. Você vai fazer isso? Sim. Ok. Você é capaz de relacionar o Evangelho e a lei? Sim. De maneira resumida, é como nós podemos situar aquilo que nós vemos como a substância da antiga aliança e a substância da nova aliança. Deus ministrava o Evangelho por promessa na antiga aliança, mas essencialmente nós vemos que Deus promulga entre o seu povo uma reafirmação de um primeiro pacto que foi estabelecido com o homem, com o primeiro casal, onde Deus exigia obediência perfeita. E isso nós podemos dizer que é o ministério da lei. Essa obediência perfeita que é exigida de Adão e de toda a sua posteridade, todos os seus filhos, significa que somente aqueles que se apresentam diante do Senhor de maneira perfeita, cumprindo tudo aquilo que é estipulado e que é exigido por Deus, podem obter da parte de Deus acesso à vida eterna. Isso seria o ministério da lei. Já no ministério do Evangelho, nós entendemos que Deus, pela sua graça e misericórdia, exige do seu povo e de todos aqueles que devem ouvir essa mensagem apenas a fé em Cristo. E Ele não somente promete o perdão e exige a fé, mas Ele nos dá o seu Espírito que nos capacita a crer e a confiar. O que você fala da graça? A graça é o motivo central da ação sobrenatural de Deus nessa obra evangélica de salvação e de redenção. Deus, por sua graça, se nós formos para 2 Timóteo, mais uma vez, nós vamos entender que essa graça
ela vem do próprio Deus. 2 Timóteo capítulo 1. Capítulo 1, verso 9. Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não por causa das nossas obras, mas devido ao seu propósito e à graça que nos foi concedida em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. E se nós formos para Efésios, no capítulo 2, a manifestação dessa graça sendo operada de maneira eficaz e real na vida do crente, na vida do seu povo, na vida da igreja, o apóstolo Paulo diz exatamente isso. Capítulo 2, do verso 1 em diante. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossas transgressões e pecados. Se nós seguirmos aí, o texto vai continuar falando disso. Verso 4. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Só aqui é suficiente, porque revela que essa graça estava na eternidade. Nós vemos que no verso 5, nós somos salvos atualmente pela graça, e o verso 7 fala que essa graça também será exibida, vai ser uma manifestação visível da bondade de Deus para conosco em Cristo. O que é fé, Luiz? Fé. A fé, dentro dessa obra de salvação e redenção, é um instrumento de Deus. É um instrumento, a fé é instrumental ou é uma substância? A fé é graça ou a fé é mérito? A fé é instrumental, porque Deus, pela sua graça, nos concede. E essa passagem, se nós atentarmos para isso, a partir do verso 8, Efésios 2, 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, instrumentalmente, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se orgulhe. O que você me fala da doutrina da justificação pela fé, tão presente em toda a Bíblia, exposta sistematicamente em Romanos, exposta apologeticamente na Epístola aos Gálatas? O que é a justificação pela fé? Sinteticamente falando. A justificação pela fé em Romanos é apresentada como o coração do Evangelho, a pedra de toque do Evangelho e o elemento central de sustentação de toda a nossa fé cristã, da nossa teologia, da nossa prática, inclusive da igreja também. E o apóstolo Paulo vai contender que essa justificação pela fé é o que remove todo o orgulho ou o mérito humano e apresenta a pessoa de Cristo como central para a nossa vida. Já em Gálatas, nós percebemos que a defesa e a contenda do apóstolo Paulo já não é de uma apresentação sistemática, mas é de uma oposição entre o Evangelho, que remove e exclui toda a pretensão humana de acrescentar algo à obra de Cristo, ou de acreditar que Cristo mais alguma coisa seria necessário. Então, se nós olharmos em Gálatas capítulo 3, nós teremos no capítulo 13 uma síntese dessas afirmações do apóstolo Paulo. Gálatas 3, verso 13, onde Paulo está contendendo que Cristo somente é suficiente para nos apresentar diante de Deus, porque Ele assumiu a maldição que era nossa, e pelas obras da lei, pelas nossas próprias obras, nós não vamos conseguir nada além de maldição, porque assim diz a palavra, Cristo nos resgatou da maldição da lei, 3,13, tornando-se maldição em nosso favor, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito pela fé. O verso 10 deixa mais claro isso, pois todos os que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece na prática de todas as coisas escritas no livro da lei.
Você crê que fé que justifica é uma transferência absoluta e total de confiança para Cristo e sua obra? Sim. Você crê que o homem entra com algum mérito nisso? Não. Ok. Essa confiança é um depósito completo e integral naquilo que Deus prometeu, naquilo que Deus fez por meio da pessoa e da obra de Jesus Cristo somente. Irmãos, nós vimos aqui, passamos já pela fé ortodoxa do Luiz, a fé evangélica do Luiz. Eu me encontro absolutamente satisfeito. Eu gostaria de dizer agora, Luiz, que uma igreja batista é uma igreja reformada, ou seja, nós somos inteiramente devedores daqueles irmãos, daquela geração da reforma. Nós não nos envergonhamos disto. Nós não temos problema com isso. Isso não faz daqueles irmãos batistas, eu volto a isso daqui a pouco, mas nós somos uma geração de igrejas absolutamente também vinculadas ao legado que a reforma trouxe. E nós consideramos esse legado preciosíssimo. Você é capaz de trazer para nós uma definição da doutrina da providência? O que é a providência de Deus? Sim, a providência é aquilo que nós encontramos nas Escrituras como em um nível mais pessoal, uma fonte de consolo para os crentes, porque por meio da providência nós entendemos que Deus não somente criou e sustenta todas as coisas, mas Ele governa tudo para um determinado fim. Como nós já lemos aqui em Efésios, no capítulo 2, essa graça nos acompanha e essa graça tem um propósito final. O Senhor governa sobre todas as coisas, mas de maneira especial, essa doutrina é um consolo para a igreja do Senhor, olhando não somente para o futuro, mas no presente, quando nós entendemos que até mesmo as situações mais difíceis cooperam para o nosso bem. E em Romanos 8, talvez isso esteja bem presente naquele elo que o apóstolo Paulo apresenta entre a obra de Deus no passado, aquilo que Deus tem feito agora, mas de maneira sobrenatural Deus tem nos sustentado, nos conduzido. E em Romanos 8, verso 30, nós vemos o governo sobrenatural de Deus, inclusive a providência de Deus conduzindo e guiando, especialmente na questão da salvação, todas as etapas, Deus agindo de maneira soberana. 8:30, e os que predestinou, a eles também chamou, e os que chamou, a eles também justificou, e os que justificou, a eles também glorificou. E o apóstolo Paulo olha para todos os estágios, desde a graça concedida nos tempos eternos, até a glorificação final como uma obra. Você crê que Deus é absolutamente soberano? Sim. Sobre todas as coisas? Sim. Sobre todos os homens? Sim. Sobre todos os acontecimentos? Sim. Sobre o mal? Sim. Sobre o inferno? Sim. Sobre o maligno? Sim. Ok. O livro de Jó, especialmente, seria uma boa demonstração disso. Ok. Você crê que todos os homens estão no estado de depravação? Sim. Ela é absoluta? Essa depravação não é absoluta no sentido de que nós podemos ser tão maus quanto nós poderíamos, mas ela é radical no sentido em que ela afeta todas as partes da nossa existência. Ok. Esse ser humano, bem, você já descreveu, você o descreveria como, no que diz respeito à característica volitiva. Ele é um ser humano que tem autonomia de vontade, ele teria uma vontade livre, isenta de influências, ele é um ser humano que tem uma agência livre. Como você descreve isso, Luiz? Eu compreendo que nós nunca podemos ser livres de Deus e do mundo que Ele criou e sustenta, mas Deus cria e elabora toda a sua criatura humana com alguns traços de característica que nos levam a entender que o ser humano ele pode agir de acordo com a sua própria vontade. Então isso nós chamamos de livre agência.
mas nós sabemos também pelas Escrituras que essa vontade ela nunca é neutra aos olhos de Deus. Então essa vontade está manifesta ali em Efésios no capítulo 2, com essa expressão de Paulo: nós estávamos mortos em delitos e pecados. Ou seja, a vontade humana após a queda, ela nunca nos conduz para Deus, mas ela está sempre escrava do pecado, e isso remove de nós essa opção ou essa possibilidade de buscarmos ao Senhor ou buscarmos a Deus. Mas, eventualmente, em outras questões, nós entendemos que, e eu entendo que a Escritura apresenta isso, o ser humano ele pode agir de acordo com as suas decisões pessoais, as suas convicções pessoais, a ponto de, inclusive, alguém poder escolher morrer por uma causa, mesmo que seja coagido. Mas não vejo na Escritura em nenhum momento Deus precisando coagir alguém a fazer algo. Muito pelo contrário, nós percebemos que a obra de Deus e a vontade da criatura se encontram nesse grande mistério que é a obra de salvação operada pelo Espírito Santo. Você crê na doutrina da eleição? Sim. Por que você crê? Eu creio que Deus, segundo esse propósito que Ele estabeleceu, essa graça desde os tempos eternos, e se nós pudermos voltar para 2 Timóteo, Ele estabeleceu que depois da queda e depois do ser humano se afastar do seu caminho, das suas vontades, não haveria nenhuma possibilidade de redenção ou de resgate, porque a alienação e a distância entre a criatura e o Criador são absolutas. Mas Deus, pela sua graça, Ele determina salvar um povo. Em 2 Timóteo, no capítulo 2, verso 10, o apóstolo Paulo vai dizer que o seguinte: por isso, suporta todas as coisas por amor dos eleitos, para que eles também alcancem a salvação que há em Cristo Jesus com glória eterna. Então Paulo não somente trabalhava por uma possibilidade de salvação de algumas pessoas, ele sabia que ele pregava o evangelho para que os eleitos fossem alcançados. E isso é muito presente e muito comum na pregação apostólica no livro de Atos, quando nós vemos que a pregação da palavra é sempre acompanhada de uma expressão de que o Senhor ia acrescentando pessoas. Se nós olharmos para Atos no capítulo 2, por exemplo, nós podemos encontrar essa expressão, onde nós vemos que Deus Atos 2:42 Atos 2:42. Isso, okay. Exatamente. Onde Deus acrescenta os seus ao seu povo. Enquanto a pregação do evangelho é feita, os eleitos são reconhecidos como aqueles que respondem positivamente ao evangelho. Você crê que Deus elegeu indivíduos ou você crê que Deus elegeu uma categoria? Eu entendo que Romanos, no capítulo 9, Paulo vai usar uma ilustração que envolve dois indivíduos. Esses dois indivíduos representam, de fato, nações. Mas ali no contexto da argumentação do apóstolo Paulo, são duas pessoas. Excelente. E o apóstolo Paulo, ele está claramente falando que Deus amou Jacó e rejeitou a Esaú. Excelente. O que você diria da doutrina da regeneração? A doutrina da regeneração está lá em João no capítulo 3, nós podemos ver Cristo falando sobre esse nascer de novo, esse novo nascimento, uma obra sobrenatural, como já foi falada de Efésios 2, e que se manifesta quando, por um agir sobrenatural do Espírito Santo, Deus, por meio da pregação da palavra, por meio da pregação do Evangelho, Ele transforma corações e indivíduos de maneira que aquele pecado que era amado e aquilo que era abraçado como algo bom e que nos afastava de Deus é rejeitado, e o nosso coração é disposto e inclinado para as coisas do Senhor. No seu entendimento, o que vem antes, a fé ou a regeneração? A regeneração precisa vir antes da fé, porque caso contrário, o nosso coração não se inclinaria para crer no Senhor. E isso está bem claro em João no capítulo 6, quando Jesus diz para os fariseus que eles não eram das suas ovelhas e por isso eles não criam. Ou seja, o que Jesus está dizendo, vocês não podem crer porque vocês não têm uma natureza de ovelha. Ok.
Me fale como você entende a preservação dos santos e a perseverança dos santos. Eu creio que a preservação dos santos envolve aquilo que nós já falamos sobre a providência de Deus. De maneira especial, a providência é um conforto, um consolo para a igreja e para os crentes individualmente. Mas na preservação nós somos assegurados por Deus, por meio dessa doutrina, de que, como está também em Romanos 8, nenhuma criatura, nem altura, nem profundidade, absolutamente nada, a morte ou vida, poderá nos separar do seu amor que está em Cristo Jesus. Então nós somos preservados de maneira infalível pelo Senhor. Aqueles que são crentes em Cristo são preservados infalivelmente. E a perseverança dos santos é aquilo que nós entendemos como um dos aspectos também dessa preservação, porque é o mesmo Deus que nos prometeu preservar a nossa fé, aquele que prometeu que vai concluir a boa obra que um dia ele iniciou, ele também nos chama a perseverar, e ele também opera em nós para que nós perseveremos, ele nos auxilia. E você crê que o sinal a evidência da preservação é a perseverança? Sim. Você crê que o crente persevera até o fim? Sim. Você crê que o crente pode perder então a sua salvação? O verdadeiro crente não, mas existem muitos que vão professar a fé, mas eventualmente vamos descobrir, ou talvez não aqui, mas na eternidade, que não eram crentes verdadeiros, porque, como diz a palavra, e Cristo mesmo assegurou isso em João 6, as ovelhas ouvem a voz do Pai, e das mãos de Cristo ninguém pode arrebatar. Você crê numa chamada graça comum, como ensinada em Agostinho, em Calvino e sistematizada pelos teólogos holandeses? Sim, a graça comum é o que permite que esse mundo, apesar de estar debaixo do governo, da tirania do diabo e ainda sofrendo com essa influência do pecado, ele pode ser recebido com ações de graça, porque Deus ainda continua sustentando a sua criação, ele continua dando dons aos homens, aptidões, ele dá, inclusive, recursos abundantemente sobre bons e maus, sobre justos e injustos, e essa graça comum também é o que permite que nós preguemos o Evangelho. Existiria nesse mundo, Luiz, alguma coisa de boa, verdadeira, santa e bela nesse mundo, se não fosse a graça de Deus? Não. Ok. Com relação à fé ortodoxa, a fé evangélica e a fé reformada de Luiz, eu estou inteiramente satisfeito. Abro ao irmão presidente se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, uma vez que nós vamos agora para o último bloco, ou seja, nós vamos trabalhar o fato de que nós também somos uma igreja batista, ok? Alguém tem alguma consideração, pergunta dos irmãos? Não temos? Prosseguiremos. É muito bom, irmãos, participar de um momento assim, em que a gente vê um candidato tão seguro, tão lúcido, com tanta clareza do Evangelho, com tanta clareza da palavra do Senhor. E isso é um patrimônio para a igreja muito precioso. Nós vimos, Luiz, que uma igreja batista é uma igreja ortodoxa, é uma igreja evangélica, é uma igreja reformada, mas ela é, por fim, uma igreja batista, e isso nos chama particularmente aqui para a nossa eclesiologia. O que é uma igreja, Luiz? A igreja, eu entendo, e essa é a minha compreensão, e eu creio que estou alinhado com a nossa fé histórica, é esse grupo desses eleitos que nós estávamos falando, que foram chamados, estão sendo chamados e serão chamados para a salvação e para a fé em Cristo de maneira eficaz, de maneira infalível. Essa é a igreja invisível, mas essa igreja invisível se manifesta em igrejas visíveis e locais, onde esses que são chamados se arrependem, confessam a Cristo, a sua profissão é validada por meio do batismo, e eles são integrados a esse corpo
que é apresentado no Novo Testamento como um organismo vivo que está ligado a esse cabeça que é Cristo Jesus. Mas é uma assembleia, um ajuntamento desses eleitos e que tem uma expressão visível. É universal isto? Essa igreja é universal nesse sentido invisível, envolve todos os crentes em todas as eras, mas a sua expressão visível, ela é local e envolve somente aqueles que se arrependem e creem em Cristo e ingressam a essa comunhão por meio do batismo. E como essa igreja se governa, Luiz? Deus estabeleceu pela sua sabedoria, como diz a nossa confissão, que o governo da igreja seria conduzido de maneira local, com igrejas locais que se autogovernariam, e isso nós podemos entender, inclusive, do livro de Atos, onde em Atos? Nós temos ali o apóstolo Paulo falando em Atos, só um momento, 20 ou 25, capítulo 20, se eu não me engano, onde nós vemos o apóstolo Paulo convocando os presbíteros da igreja que estava em Éfeso e falando da responsabilidade que eles têm. E isso nos mostra que esses presbíteros e essa igreja, ela tinha o seu próprio corpo de pastores, de presbíteros. Eles seriam os responsáveis pela manutenção da doutrina, de preservar o rebanho. Então Paulo não chama nenhuma outra instância, mas chama os líderes que são os responsáveis pelas igrejas locais. Isso está ali em Atos, no capítulo 20. Mas em Tito 1, talvez seja mais interessante para a gente... Também em Atos se diz que quando o apóstolo Paulo, voltando às igrejas que ele havia plantado em sua primeira viagem, diz que ele revisitou essas igrejas, elegendo em cada igreja seus presbíteros. Eu tenho a impressão que agora, quando você vai a Tito, que estava em Creta, é exatamente esse aspecto que você quer chamar a atenção, é isso? Isso, exatamente. Okay. Tito 1, verso 5, nós percebemos que a incumbência de Tito seria passar pelas igrejas, para que as igrejas recebessem instrução, fossem organizadas naquilo que precisava ser organizado, mas também de maneira autônoma, que cada cidade e em cada igreja fossem estabelecidos presbíteros. A igreja deveria reconhecer aqueles que foram chamados para o governo local, e isso tudo deveria ser feito por Tito, visitando cada uma dessas igrejas, mostrando a sua autonomia. As igrejas a congregação dos santos deve ser ouvida? Sim. Ela deve participar das suas próprias decisões? Sim. Há alguma autoridade acima da igreja local? Não. Diz respeito ao governo? Não. Nem Cristo? Somente Cristo Jesus, e ele estabeleceu em Mateus 18 que na terra não há nenhuma outra autoridade acima da igreja local. Inclusive em Mateus 18 nós temos o procedimento que Cristo estabelece para que até mesmo as contendas sejam resolvidas. Que essa mesma igreja ligue e desligue? Sim, essa igreja tem autonomia, conforme Mateus 18, para usar as chaves. Usar as chaves do reino para, inclusive, verificar a confissão de fé, a profissão de fé de alguém, se ela permanece válida ou não. No caso de Mateus 18, quando trata dos litígios, é muito claro que até o último estágio, quando a igreja é acionada, nós temos ali o título de irmão sendo referenciado, mas a partir do momento em que não se ouve mais a igreja, aí o título que Jesus descreve a pessoa que não está ouvindo a igreja na sua repreensão, a igreja como um todo, já é de gentil ou de publicano. Então, as chaves do reino e a validação da profissão de fé estão com a igreja. Quais são os oficiais bíblicos dessa igreja, Luiz? Os presbíteros ou pastores ou bispos, como o título é apresentado, todos referendando a mesma pessoa. Os termos pastores, presbíteros e bispos são intercambiáveis? Sim, se referem à mesma pessoa, ao mesmo ofício. E os diáconos? O que são os diáconos? Os diáconos são apresentados nas Escrituras como aqueles que têm a incumbência de servir as mesas, em Atos, e de maneira geral eles são
homens de boa reputação, seguem padrões elevados também de submissão às Escrituras e especialmente de caráter, mas bem reputados pela igreja para o serviço que envolve questões físicas e necessidades temporárias. Você crê que uma igreja local deve ter uma pluralidade de presbíteros? Sim. O que fazem os presbíteros ou pastores? Creio que esses presbíteros e pastores, como estava lá nesse texto especialmente de Atos, quando Paulo reúne os presbíteros, eles devem zelar por aquilo que eles foram chamados para fazer, pela proclamação fiel da palavra, protegendo o rebanho, protegendo a doutrina e zelando para que o ministério do Evangelho seja fiel às Sagradas Escrituras, como Paulo vai demonstrar claramente nas epístolas pastorais. Você encontra no Novo Testamento alguma igreja local que tenha tido um único presbítero? Não me lembro de nenhuma referência. Todas as referências apontam no Novo Testamento para presbíteros no plural e igreja no singular. Ok. Você crê que esse é um patrimônio, essa é uma fé batista essencial na importância de uma membresia regenerada? Sim. Deve fazer parte da membresia da igreja alguém que não seja regenerado? Não, em hipótese alguma. Inclusive, dentro dessa dinâmica da igreja exercitar o seu governo, a igreja local exercitar o seu governo, nós temos em 1 Coríntios o apóstolo Paulo chamando a atenção para uma pessoa que vivia em flagrante abandono e rejeição da fé, amando e praticando o seu pecado de maneira pública. 1 Coríntios capítulo 5. Isso, 1 Coríntios capítulo 5. E Paulo vai falar sobre isso no capítulo 4, dando essa autoridade para a igreja, inclusive para dizer que a igreja ela tem essa autonomia e essa responsabilidade de dizer para aquela pessoa que está na prática do pecado e que não se arrepende, ama mais o seu pecado do que a Cristo, de que a sua profissão de fé não é válida. Portanto, se a sua profissão de fé não é válida, isso significa que essa pessoa não foi devidamente regenerada e alcançada pela graça. Isso é um traço muito importante das igrejas batistas, porque há pessoas que imaginam que a grande pérola da eclesiologia batista é a doutrina do batismo. E, claro, a doutrina do batismo é muito importante, mas a doutrina do batismo é importante porque os batistas enfatizavam essencialmente a vitalidade, a essencialidade de uma membresia regenerada. Igreja é uma membresia regenerada. E os regenerados devem se batizar. Me fale sobre o culto dessa igreja local. O culto, como nós entendemos e conseguimos ver, eu vejo isso no Novo Testamento, é uma das incumbências, uma das atribuições do ministério da igreja. E esse seria o primeiro ministério da igreja, o serviço a Deus. E isso não inicia no Novo Testamento, mas é uma preocupação de Deus ao longo de toda a Escritura. Quando Deus fala para Moisés ir a Faraó, a ordem é muito clara, que a Faraó deveria fazer com que o povo saísse para que prestasse culto a Deus. A libertação, naquele momento, seria para prestar culto ao Senhor. E de diversas maneiras Deus fala em toda a Escritura que o culto que agrada ao Senhor é prescrito por meio da sua palavra. Então, eu entendo que este culto, além de ser um ministério essencial da vida da igreja, ele é regido, ele é governado pela palavra do Senhor, e num sentido que talvez não seja muito popular hoje, mas que aquilo que não está regulado pela palavra, não é um princípio regulado pela palavra, nós não deveríamos fazer no culto. Você pode então explicar para nós a diferença entre elementos de culto e circunstâncias de culto? Os elementos de culto são aquilo que Deus prescreveu, de forma que nós devemos atentar para eles, para esses elementos. Quais são esses elementos de culto? Quais os elementos?
Eu vejo que Deus nos fala por meio da sua palavra para que nós nos reunamos todas as semanas para orar a Ele segundo a sua palavra, para cantar a Ele segundo a sua palavra, para ouvir a exposição da palavra, para orar uns pelos outros. E esses elementos todos giram ao redor da palavra, tudo é regulado pela palavra, mas em geral nós percebemos que são esses elementos, né? O cântico, a oração, o ouvir as escrituras, o declamar e ler as escrituras publicamente. E circunstâncias de culto? Circunstâncias de culto envolvem aspectos que normalmente são exteriores e que nós cremos que possa haver alguma liberdade para que sejam administrados de determinada maneira ou de outra, sem que haja necessariamente alguma infração ou algum desvio daquilo que Deus estabeleceu na sua palavra. Os elementos de culto, em geral, eles são, são todos eles prescritos, devem ser atentados, mas as circunstâncias podem ser variáveis. Esse templo aqui é um elemento ou uma circunstância de culto? O templo entra nas questões circunstanciais. Aquele púlpito de madeira lá no canto é um elemento ou é uma circunstância de culto? O horário de culto é um elemento ou uma circunstância? Circunstancial, uma circunstância. Okay. Tá bom. Batismo. O que você me fala do batismo? O batismo eu entendo que é um dos sinais visíveis que faz parte das duas ordenanças deixadas por Cristo, o batismo e a ceia. E essa primeira ordenança é um sinal visível, onde o crente professo, ele manifesta publicamente a sua união com Cristo, a sua união com Cristo na sua morte, morrendo para este mundo, e também a sua ressurreição para uma nova vida, o seu levantar para uma nova vida e para viver de acordo com a vontade de Deus. Ordinariamente, como esse batismo é praticado? De maneira comum, nós percebemos que deve haver água, e bastante água, porque é por imersão, e isso está no Novo Testamento, tanto no relato do batismo de Cristo, quanto no batismo efetuado por João Batista. Eles sempre saíam das águas. A água não era um elemento simplesmente derramado. De maneira geral, deve ser praticado por imersão, mas o que não pode faltar é água. O batismo está na grande comissão? Sim. Você pode citá-la? Nós vemos que em Mateus 28, Jesus ordena que nós preguemos o Evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, essa é uma incumbência não somente para a proclamação do Evangelho, mas que esse Evangelho seja recebido, seja expresso por meio do batismo e do trabalho da igreja em discipular pessoas, fazendo com que essas criaturas conheçam a vontade de Deus de maneira a viver segundo a sua vontade. Esse batismo cristão é trinitário, em nome do Sim. Pai? É trinitário, Sim. ok. A ceia do Senhor, o que você fala? A ceia do Senhor seria esse segundo elemento visível, essa segunda ordenança de Cristo, que nós podemos dizer, às vezes existe um pouco de confusão a respeito desse termo. Nós não entendemos sacramento como algo definido pela teologia católica, mas entendemos que o sacramento seria que o crente, pela sua fé e pela sua união com Cristo, quando ele participa dos meios de graça que Deus estabeleceu, ele tem a sua fé alimentada, ele se alimenta de Cristo. Então, esse não seria um mero ritual, a ceia do Senhor, onde nós participamos do pão e do vinho que simbolizam o sangue e o corpo de Cristo, mas é uma maneira também de nos apropriarmos desse meio pela fé e também nos alimentarmos de Cristo Jesus. Quantos elementos na ceia? 2, Quais? o pão e o vinho. E o simbolismo deles? O vinho representa o sangue de Cristo vertido por nós na cruz, e o pão, o seu corpo que foi macerado. Cristo está nesses elementos? Não. Cristo está onde? Cristo continua governando tudo, assentado à destra de Deus,
e não há uma presença real, substancial, nem mesmo o pão se torna sangue, ou o pão se torna corpo, nem o vinho sangue, mas unicamente o que nós entendemos é que há uma fé viva quando nós participamos desses elementos, e essa fé é exigida para que nós tenhamos comunhão com Cristo, por meio da fé. Mas eu posso dizer que o pão e o vinho representam o corpo e o sangue de Cristo? Sim. Ok. A disciplina, você crê na disciplina da Igreja Batista? Sim. Como ela se dá? A disciplina eclesiástica. Acredito que os parâmetros foram estabelecidos para o governo da igreja também apresentam muito da disciplina eclesiástica. Essa disciplina eclesiástica pode acontecer muitas vezes em um nível informal, quando nós observamos os mandamentos que são apresentados no Novo Testamento, dos deveres de cada cristão, de estimular uns aos outros as boas obras, de admoestar, de exortar uns aos outros. Isso tudo é disciplina. Isso nos lembra que nós estamos sendo disciplinados e conduzidos pelo Senhor, e uns aos outros nos ajudamos nisso. Mas existe um processo formal de disciplina, que é esse que está descrito tanto em Mateus 18 quanto em 1 Coríntios capítulo 5, onde aquele que não se arrepende do seu pecado, passando por várias instâncias, ele deve ser excluído do rol de membros e da participação da ceia do Senhor. E quem faz essa exclusão é o corpo de presbíteros, pastores, ou é a igreja? Nós percebemos que tanto em Mateus 18 quanto em 1 Coríntios 5, essa atribuição é da igreja local, sob supervisão e orientação desses presbíteros, mas a grande responsabilidade é da igreja local. A resposta final para dizer para alguém se essa pessoa está em comunhão com Cristo e a sua profissão de fé é verdadeira ou não, está na igreja local. A igreja local, reunida em assembleia, tem essa prerrogativa. As igrejas batistas, apesar de serem congregações locais, devem cooperar umas com as outras? Sim, esse inclusive é o princípio do Novo Testamento. É possível perceber que quando há uma divergência doutrinária no livro de Atos, um concílio é acionado e a Assembleia de Jerusalém julga essa causa, e há uma recomendação que deve ser levada para outras igrejas. E essa recomendação nos dá a entender que isso deve ser levado como algo que é reconhecido como norma, como algo verdadeiro, como uma proteção do Evangelho em um ponto central. E isso iria mostrar, inclusive, que essas outras igrejas, concordando com essa decisão, estavam em comunhão. O princípio do apóstolo, como se faz em todas as igrejas dos santos, quando o apóstolo faz essa recomendação, você crê que é importante que, apesar de termos congregações locais, haja uma unidade de fé compartilhada entre essas igrejas? Sim. Okay. Inclusive em 1 Coríntios, no capítulo 1, verso 1, nós percebemos claramente que Paulo vai falar exatamente isso. Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, o irmão Sóstenes, a igreja de Deus em Corinto, uma congregação local, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Você crê que as igrejas batistas devem cooperar na obra missionária? Sim, e esse é um dos nossos legados históricos. Ok. Vou finalizar com duas questões. Como que a Igreja Batista se sustenta? O sustento deve ser proveniente da própria igreja. Isso é um mandato do próprio apóstolo Paulo, que aqueles que se dedicam ao Evangelho, se dedicam à obra, devem ser sustentados. E isso ele vai apresentar em 1 Coríntios capítulo 9, por exemplo, onde ele vai falar, usando uma analogia com a lei, e que na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi enquanto debulha. Então ali Paulo vai dizer que aqueles que semeiam e aqueles que trabalham no ministério semeando as coisas espirituais também deveriam colher das coisas materiais. Então é um dever de cada igreja local, segundo as suas posses, segundo os seus recursos, prover recursos para a manutenção dessa obra de pregação do Evangelho.
Eventualmente, essa regra tem as suas exceções, mas é a regra geral. Você crê que as igrejas devem sustentar os seus pastores? Sim. Você é capaz de lembrar um texto onde isso é recomendado? Especialmente 1 Timóteo, capítulo 5, verso 18, se eu não me engano. Devem ser merecedores de dobrados honorários os presbíteros que se afadigam bem, especialmente Exatamente. aqueles que militam, que se Isso. afadigam na palavra e no ensino. É esse o texto? Exatamente. Ok. 5,17. Os presbíteros que governam bem devem ser dignos de honra em dobro, ou de honorários dobrados, principalmente os que trabalham na pregação e no ensino. Verso 18, porque a Escritura diz, mais uma vez a mesma citação de 1 Coríntios 9, não amarres a boca do boi enquanto ele estiver debulhando, e o trabalhador é digno do seu salário. Você vai ensinar isso à igreja? Sim. A igreja e o Estado, a instituição política, devem se misturar? Não. Deus não conferiu ao Estado nenhum poder de ingerência dentro da igreja local. O que nós reconhecemos é que são instâncias separadas e que existe sim o respaldo de Deus para que haja uma esfera civil de governo, mas essa esfera civil não tem nenhum poder para legislar, para arbitrar ou para interferir nas decisões da igreja local. A igreja deve prestar honra a esses magistrados enquanto eles cumprem o seu papel. E se em algum momento esses magistrados exigirem que a igreja abandone aquilo que Cristo, seu cabeça e rei, exigiu que seja feito, é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Mas o princípio geral continua sendo que nós devemos honrar as autoridades porque elas foram estabelecidas por Deus. Luiz, por fim, no final do século XIX e início do século XX, as igrejas evangélicas, inclusive batistas, enfrentaram a chamada controvérsia pentecostal carismática, que está em curso. Nós, batistas, aprendemos muito desse movimento. Há muita coisa que nós aprendemos desse movimento, mas há muita coisa que nós divergimos deles. Você é capaz de descrever uma diferença que nós temos em relação ao movimento carismático pentecostal? Teologicamente. Não eclesiasticamente. Eclesiasticamente você já definiu bem. Ok? Acredito que a principal divergência envolve aquilo que é reconhecido pelos pentecostais como a segunda bênção ou batismo com o Espírito Santo. Nós entendemos e cremos que o batismo com o Espírito Santo é a obra sobrenatural do Espírito na conversão. E especialmente os pentecostais vão entender que esse batismo com o Espírito Santo ele se manifesta em um falar em línguas que poderiam ser tanto humanas quanto celestiais. Mas a minha compreensão é que quando nós olhamos para as páginas das Escrituras, em geral nós percebemos que esse falar em línguas está associado a línguas humanas e um contexto de expansão da mensagem do Evangelho dentro do período apostólico. Você crê que o Espírito Santo concede dons? Sim, isso é muito claro quando o apóstolo Paulo vai falar sobre os problemas de dons na igreja. Ele fala sobre o amor como o dom excelente que deve ser buscado, mas o capítulo 14 de 1 Coríntios deixa muito claro que isso tem o papel dos dons e a presença do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, tem um fator decisivo no ministério da igreja, no uso daquilo que nós recebemos do Senhor para o serviço cristão. Muito bom. Irmãos, o nosso exame aqui passou por um exame da confessionalidade ortodoxa, evangélica, reformada e batista. Eu estou inteiramente satisfeito. Eu gostaria de perguntar ao presidente e à congregação se há alguma questão adicional. Inclusive, o irmão disse que trouxe uma pergunta. É isso? Alguém que tem alguma questão diante dessas últimas? Não temos. Eu quero então compartilhar uma pergunta que foi nos enviada, pedir ao irmão Luiz que possa, em poucas palavras, explicar o Evangelho no sentido da criação, queda
redenção e consumação. Tendo em vista como um ministro do Evangelho que assim sendo aprovado será ordenado pela igreja, que o irmão possa assim esclarecer, e essa foi a pergunta recomendada e nos enviada. Eu creio que essa mensagem, a criação, queda, redenção e glorificação, que são os pilares do Evangelho que nós confessamos, são centrais para toda a Escritura. E eu não creio, como alguns muitas vezes defendem ou pensam, que essa mensagem faz parte apenas do Novo Testamento. Em Gênesis, no capítulo 3, no verso 15, a igreja talvez já esteja cansada de me ouvir trazer esse versículo, porque eu trouxe várias vezes, mas o Evangelho é a essência de toda a revelação escriturística. Ele é o centro unificador de todas as promessas que nós recebemos. Em Gênesis, no capítulo 3, verso 15, nós temos o primeiro lampejo, como vai dizer João Calvino, a primeira centelha do Evangelho, a promessa já sendo administrada. Quando o homem cai, quando o homem transgride o mandamento de Deus de não comer do fruto da árvore, nós percebemos que Deus, ele dá uma promessa que não envolve nenhuma condição. E essa promessa está em Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E aqui Deus estava prometendo que por meio da descendência de Eva viria aquele que venceria as obras do diabo. A semente do diabo seria vencida pela semente que viria de Eva. A descendência de Eva, e a palavra aí é a mesma, né? Pode ficar um pouco confuso para a gente, mas eu entendo que o Evangelho, ele já é apresentado desde o início como essa promessa de salvação de um Deus que criou criaturas livres, morais, com capacidade de obedecer a Ele, mas que se rebelaram e abandonaram a sua vontade, não se submeteram a Ele. E Deus, logo após a queda, Ele intervém com uma promessa. E essa promessa só exige que haja fé. Então, nós percebemos que desde o Gênesis até o final, em Apocalipse, tudo gira ao redor deste grande conflito entre a semente da serpente e a semente da mulher, que é Jesus Cristo, o prometido de Deus. E ele vem para desfazer as obras do diabo, e ele exige, assim como foi exigido desse primeiro casal, que creia. Cada um que ouve essa mensagem deve se arrepender de seus pecados e crer em Jesus Cristo, colocar unicamente nele a sua esperança e se submeter ao seu governo, não confiando em sua própria capacidade de submissão, não confiando em seu próprio desempenho, não confiando que pelo fato de estar ligado a uma igreja ou pelo fato de haver sido regenerado, nada que está em nós, mas unicamente Cristo e a pessoa de Cristo são a nossa segurança desde aqui até a eternidade. Então todos aqueles que ouvem essa mensagem são chamados a esse arrependimento e essa fé. O mesmo Deus que exige a fé, Ele dá o seu Espírito, capacitando para que todos aqueles que são das suas ovelhas creiam e se submetam a Cristo. Mas essa oferta deve ser feita a todas as criaturas de maneira indistintiva. Todos devem ser chamados a se arrepender e crer em Cristo. Presidente, eu gostaria, de meu nome, pessoalmente, recomendar ao irmão e ao concílio a aprovação do irmão Luiz, e com louvor, e eu oro para que Deus abençoe grandemente o seu ministério.